Há treinadores que ganham títulos e há outros que marcam ciclos inteiros no futebol português. Paulo Bento fez as duas coisas. Hoje vamos viajar pelas conquistas, decisões e pessoas que moldaram o seu caminho. Bem-vindos ao Sem Filtros, o nosso podcast, videocast, também disponível no Spotify. E agora sim, connosco o Mister Paulo Bento. Bem-vindo, Mister. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos começar este Sem Filtros. Está preparado para uma conversa 100% aberta, com tranquilidade, não é, Com Mister? tranquilidade, exatamente. Sem qualquer tipo de problema. Vamos a isto. Quando olha para trás, qual foi a conquista de todas, não é, que mais lhe exigiu emocionalmente, enquanto treinador, e porquê? Eu creio que é difícil dizer aquela que, se calhar, aquela que mais me marcou, ou aquela que mais me exigiu do ponto de vista emocional. Eu creio que todas elas acabam por nos marcar de alguma maneira pelos momentos em que foram alcançadas, e todas elas nos exigem, porque para ganhar, naturalmente, advém, para ganhar, e eu não falo só da questão de ganhar títulos, falo também da questão de conquistar objetivos, que às vezes são coisas diferentes, e para que isso aconteça, necessita-se sempre de uma exigência. Eu diria que há, apesar da Liga pelo Olympiacos, eu creio que as conquistas no Sporting, mesmo sem o campeonato, são mais marcantes por diversos fatores. E eu creio que alguma que possa, se é que se pode escolher aqui um bocadinho, talvez a primeira Taça de Portugal, a Taça de Portugal de 2006-2007, porque interrompia, digamos que, um período sem vitórias do Sporting, porque foi a primeira conquista enquanto treinador e de um grupo de trabalho que tínhamos formado, e talvez por isso, e também porque foi o início de algumas delas que depois vieram em seguida, digamos, nas temporadas seguintes. Eu diria que, se tivesse que escolher uma, e que não é fácil, como eu diria que a conquista da taça de 2006-2007 tem um significado, eu diria, diferente, por estes motivos que referi agora. Do que é que tem mais saudades dessa grande equipa que liderava? Tem assim alguma memória que se lembra de uma forma assim mais especial, com mais nostalgia, mais saudade? Eu creio que essa é uma fase bonita da minha carreira. Não só porque é o início, pronto, ela começou em 2005, 2006 em termos do futebol profissional, tirando aqui um bocadinho a época 2004, 2005, que iniciei na formação do Sporting, mas depois essa fase do Sporting, esse tempo no Sporting, e essa fase inicial que acaba por se conquistar as duas taças de Portugal, as duas supertaças, que se tem também as duas finais da Taça da Liga. Pronto, tendo ali um bocadinho a questão da falta do campeonato, mas há ali toda uma relação com muita gente, não só de jogadores, mas também de elementos da estrutura, com alguns deles ainda mantenho essa relação, e que naturalmente, mais do que a questão da nostalgia, traz boas memórias de gente que me ajudou muito, de gente que eu também tenho a certeza que os tenha ajudado um pouco, e essa caminhada que fizemos juntos, obviamente acho que é algo marcante tanto para eles, creio eu, como seguramente para mim. Mas tem saudades de alguém mais específico? Consegue assim, ah, dizer-me, por exemplo, com quem é que ainda mantém contacto hoje em dia?
Eu quando digo os contactos com a parte da estrutura mantenho com Ribeiro Teles, com Barbosa, com Carlos Freitas, ou seja, com essas pessoas, obviamente que mantenho o contacto com alguns jogadores daquela época também. Ahm, não direi aquele contacto diário ou Claro. assíduo, mas temos algum contacto em determinados momentos. Eu não sou do tipo de pessoa que gosto de digamos, incomodar, Andar atrás dos outros, digamos assim, não é? ou andar atrás dos outros, incomodar as outras pessoas, mas sim em momentos pontuais, sejam eles mais positivos ou momentos não tão positivos, poder ter esse contacto e essa aproximação. E por isso tenho algum contacto com os jogadores dessa altura, alguns Por que, exemplo, quem? ah, Com quem é que ainda troca mensagens de vez em não, quando? troco com vários, com jogadores que foram até mesmo da minha etapa na formação, com o João, com o Moutinho, com o Nani, com o Rui Patrício, com o Miguel, com o Miguel Veloso, mas para termos uma ideia, também o faço hum, com os jogadores que tive na Coreia, quando estive na etapa da seleção, da seleção nacional, com alguns jogadores que tive só na seleção nacional também. Tenho algum contacto, como lhe disse, não é um contacto frequente, mas de gente que naturalmente que me marcou, que fiquei ahm, com boas recordações, e que vamos mantendo esse contacto. Não aquele contacto constante ou permanente, mas é de gente que me marcou, obviamente em contextos diferentes, mas que me marcou muito, não só pela parte esportiva, mas também pela parte humana. Há ligações que não se perdem, não é? É Certo. difícil às vezes mantermos, não é, os contactos com as pessoas, até porque é muita gente, mas, há assim aquelas relações, mais especiais, não é, mister? Quais é que são as suas grandes amizades, digamos assim, no futebol? Eu tenho várias. Eu diria que há duas grandes amizades, de jogadores que jogaram comigo e com quem tenho um contacto, também não direi diário, mas quase permanente, que é o Barbosa, o Pedro e o Rui Jorge. Agora, depois eu tenho, e aqui não me quero também depois estar a esquecer de gente e poder ser indelicado para outros que estiveram comigo e que partilharam muitos momentos comigo, mas contactos com alguma frequência, ou que considero amigos, tenho com o Dimas, tenho com o João Pinto, o Helder, são gente que partilhei momentos com eles ao longo da minha carreira, neste caso, como jogador, o Pedro, depois também enquanto ele diretor e eu treinador, e obviamente que são gente que ah, me marca pela parte pessoal e com quem, obviamente, construiu uma amizade para a vida. Nessa primeira, Taça de Portugal, o que é que se recorda dos festejos? Consegue-nos contar alguma curiosidade desse dia ou algo assim, alguma Isso história? é o que nos fica mais na memória, não é? É o momento em que fazemos os festejos, obviamente, o partilhar essa alegria com as pessoas, o poder dar-lhes essa alegria ao fim de alguns anos, que não se ganhava, que o Sporting não ganhava. Obviamente o momento do golo, que é na parte final do jogo, e também porque nesses momentos normalmente de alegria gostamos, ou gostaríamos de partilhar com gente que infelizmente já não temos cerca de ou perto de nós, e que não era possível, e essas memórias e essas lembranças também nos vêm à cabeça. E alguma coisa engraçada, ou curiosa que alguém lhe tenha dito que o marcou? Tem Ne assim Nesse dia, sim, após essa isso final. são muitos anos, não é? É difícil ter.
uma memória tão fresca de algo que tenha passado nesse dia. São realmente muitos anos, o que nos fica muitas vezes é uma coisa mais, eu diria, mais coletiva, a partilha que tivemos. Mas assim, eu diria que pessoalmente, algo que me tenha sido dito, não me recordo, não tenho em mente neste momento para que lhe possa comunicar. E em relação à nossa seleção, tem saudades? Eu sei que é outro passo, não é? Foi o passo seguinte ao Sporting. Diria que depois de treinares um grande, ah, e com menos de 40 anos, teres a possibilidade de treinar, a seleção, ou com 40 anos, diria, com 40 anos, treinar a seleção. Eu creio que Era um podes treinador pedir. novo, era um treinador novo. Certo, certo. Digamos que é algo que não podes pedir muito mais. Estar a falar de treinares, no início da tua carreira, após o ano da formação, treinares o Sporting e depois passares para a seleção nacional, não podes pedir muito mais. E obviamente que é outro marco, e outra etapa extremamente importante da minha carreira, que foi longa também, esse trajeto na seleção nacional, que teve fases, eu diria que fases muito positivas e uma negativa, que tem a ver com a forma como correu o Mundial, contrariamente àquilo que nós desejávamos. Agora, mais do que os resultados, a experiência de poderes representar o teu país enquanto jogador e depois enquanto treinador, eu creio que é algo que fica, é algo que não se pode apagar e que, independentemente de nem tudo ter corrido como nós desejávamos, é algo marcante e que ficará para sempre na minha memória, como é evidente. De facto, teve aí uma equipa com, não é, grandes craques do nosso futebol português. Certamente alguns nomes, não é, foram tendo sucesso e crescido também ao longo dos anos, cada um no seu caminho, mas desses craques que apanhou e com quem trabalhou, hum, para quem é que olha e sente assim mais orgulho? Ou quem é que gosta de acompanhar mais de perto? Na seleção, o contexto que encontrei naquela altura, hum, foi com alguns jogadores, eu diria, tinha sido no Sporting, enquanto treinador de Sporting, adversário. Se me lembrar agora, de Raul Meireles e Bruno Alves, que naquela altura estavam no Futebol Clube do Porto, e que são dois jogadores que me deixam recordações extraordinárias, não só pela sua qualidade, mas como seres humanos, a forma como se comportavam, a energia que tinham, que transmitiam. E depois, de outro contexto, onde encontrei alguns jogadores, e neste caso Ronaldo e Quaresma, por exemplo, quando ia, que foram ainda meus colegas, ou Carlos Martins, quando foi, que ainda chegaram a ser meus colegas, e ao mesmo tempo apanhar também uma geração de jogadores dos quais eu tinha treinado no Sporting. O caso de Moutinho, Nani, Miguel Veloso, Rui Patrício, todos esses jogadores. Por isso aqui houve várias, eu diria, ah, gerações, digamos assim, que eu encontrei naquela seleção, e que não tenho, eu não diria a ousadia, mas nem me parece que me ficaria bem dizer que mais orgulho nuns ou noutros. Não, porque aquilo que realmente que fizemos durante 4 anos, fizemos com todos eles e cada um deles aportando aquilo que podia e à sua maneira. Obviamente que depois há algumas relações que são mais, e alguns contactos que possam ser mais permanentes ou mais frequentes, com jogadores com quem convivi desde a formação do Sporting,
com os nomes que já mencionei, o caso do Rui, do João, do Nani, do Miguel Veloso, por exemplo, jogadores com quem depois tive o prazer de me encontrar também na equipa principal do Sporting e depois mais tarde na Seleção Nacional. E isso é normal que haja aí alguma relação um bocadinho diferente, mas que não me leva a dizer que tenho mais orgulho por ter treinado estes jogadores do que ter treinado os outros de quem tinha sido colega ou adversário enquanto treinador e eles enquanto jogadores de um rival do Sporting naquela altura. Isso era mesmo super ético nisso, não gosta de individualizar. Mas, por exemplo, olha para casos que seguiram a carreira de treinador, não é? Como é o caso do Ruben Amorim. Como é que olha para esse percurso? O Ruben eu apanhei-o na Seleção Nacional só, ou seja, enquanto selecionador nacional. Eu creio que ele já teve até a oportunidade de falar em algumas situações. Eu creio que antes do Euro 2012 ele lesiona-se e não pode ir. Depois tem a possibilidade de ir em 2014. Ahm, e obviamente aquilo que foi um bocadinho a trajetória dele ah, no Belenenses, no Benfica, a cedência ao Braga, aquilo que ele era enquanto jogador. Eu depois tive numa outra conversa enquanto selecionador a oportunidade também de perceber melhor certos e determinados aspectos, como é óbvio, mas dava para entender que fruto daquilo que tinha sido a sua carreira, a sua experiência, eh, o ter jogado em várias posições, a forma como entendia o jogo, o ter sido liderado também eh, por treinadores que o ajudaram também a esse entendimento do jogo, mas notava-se que era um jogador que poderia, se assim o entendesse, vir a ser treinador. Outra coisa depois, porque eu acho isso difícil, para não dizer impossível, é dizer que iria ter o sucesso que teve na fase inicial da carreira, quer no Braga, quando ganhou a Taça da Liga, quer depois no Sporting, quando teve um trajeto longo. Eu acho que isso é muito difícil de o prever. Ah, eu diria que, obviamente, é muito mais fácil depois de acontecer. E então houve muita gente a dizer que já se perspectivava que o Ruben ia ter este sucesso. Eu acho que isso é muito difícil de dizer, para não dizer impossível, mas sim, sim que é possível dizer que se tens essa ideia, podes vir a sê-lo. Pelos Mas fatores que notou, eu já mencionei, deixa-me pelos interromper, fatores que eu já mencionei antes. notou algum, por exemplo, algum interesse dele, por exemplo, demonstrar algum interesse pelo jogo, assim, mais do que aos outros? Alguma vez Isso sentiu isso? sente-se nós sentimos, enquanto treinadores, sentimos quando é que o jogador, à parte de jogar e à parte do prazer por jogar, tem prazer e gosto por entender porque é que joga. E isso é fundamental para se poder chegar a treinador. Se for só o prazer de jogar, provavelmente será curto. Se é pelo prazer de jogar e de entender porque é que jogamos, ou seja, compreender o que fazemos e porque é que fazemos, Porquê? Exato. eu acho que isso pode vir a treinador. E o Ruben sentia-se isso. Ou seja, sentia-se que a maneira como jogava ah, era de alguém que entendia o jogo, era de alguém que sabia perfeitamente o que estava a fazer e porque é que estava a fazer, e obviamente que também se sentia depois, e a gente vai analisando, vai vendo, quer pelas palestras, quer nas conversas individuais, qual é o foco e qual é o interesse que há em saber porque é que vamos fazer. E não só no que diz respeito à tarefa individual, mas também o que diz respeito ao trabalho coletivo. Ou seja, se eu souber aquilo que tenho que fazer, mas souber aquilo que os meus colegas têm que fazer, obviamente que eu vou estar mais preparado não só para o meu desempenho enquanto jogador, mas também num futuro, se eu quero vir a ser treinador, também vou estar mais preparado para isso, porque entendo o que eu tenho que fazer, o que os meus colegas têm que fazer e porque é que todos temos que fazer. Tem alguma história com ele? Alguma situação Com o Ruben curiosa? tenho uma. Não é, já tive a oportunidade até de o mencionar. Eu sabia, e nós sabemos, quer dizer, é fácil, né? Eu passei por um bocadinho pelo mesmo também,
com o saudoso Mário Wilson, quando era jogador do Benfica, e depois há formas de encarar as coisas. E neste caso concreto, eu sabia, o Ruben era médio centro e podia jogar, como médio centro, podia jogar em muitas, em muitas posições dentro do desenho que as equipas queriam para o seu meio campo. Fosse como uma dupla de médios centros, fosse como 6 puro, fosse como interior no losango. Havia muitas formas do Ruben poder jogar e que o fez. E que o fez. Posto isto, nós quando fomos para o Mundial em 2014, levávamos na ideia com 3 laterais, naquela altura eram Fábio Coentrão, André Almeida e João Pereira. E ao mesmo tempo tínhamos o Ruben, que contando com ele como médio, poderíamos, em caso de necessidade ou em caso de algo estratégico, poder jogar com o Ruben na lateral direito. E eu tive uma conversa com ele antes de. Tivemos uma conversa, os dois, antes do último jogo particular, se não estou em erro, nos Estados Unidos e antes de viajarmos para o Brasil, em que lhe disse claramente isso. Eu sei que tu não gostas de jogar ali, sei que não é a tua posição, compreendo isso, mas nós temos esta ideia. E a reação dele foi daquilo que um treinador gosta de. Não gostar por ser simpático, por ser honesto, que essa é a questão. E claramente, eu não gosto de jogar ali. Agora, farei claramente aquilo que tenha que fazer se for necessário. Claro. Ahm, É e eu bom falo, mesmo de se ouvir, não e é? eu Nem falo, e sempre eu é falo, assim, não é, mister? Nem sempre é como? nem Como? sempre é isso que Nem sempre é acontece. assim, nem sempre é assim. Infelizmente, nem sempre é assim, porque muitas vezes, porque se pensa que a polivalência, em muitos casos, é um prejuízo e que lhes tira ou lhes retira algo individualmente. E eu não creio que seja assim. Eu não creio que seja assim, sempre e quando o faças de uma forma que expliques bem aquilo que pretendes para o jogador. Um, e eu aqui neste caso, e por isso falei ao princípio do saudoso Mário Wilson, porque tive uma situação parecida. Uh, Mário Wilson houve uma altura que me pôs a jogar como médio direito no Benfica, ou seja, sobre o corredor direito, que era algo para o qual eu não me sentia com capacidade para o fazer em várias facetas do jogo. Noutras poderia ser, sim, mas e não era do meu agrado. E eu tive algo semelhante, foi dizer ao Ser sincero, não é, saudoso mister? Mário Wilson Exato. e ao grande capitão dizer: Eu não gosto de jogar ali, agora jogarei ali as vezes que você entender Pela equipa, em prol da equipa. claro. E ponto. E joguei lá bastantes jogos, E saiu-se até a bem na final da altura o taça. Ruben Amorim? Saiu-se bem? O Ruben jogou esse jogo a lateral direito e eu E que creio que tal? joga parte do jogo, esse jogo amigável, antes de viajarmos, e a memória já são alguns aninhos, Alguns anos, e muitas equipas, muitas mexidas, até nesse Mundial ainda mais, em claro. 2014. Eu creio que ele joga o último jogo contra o Ghana. Eu não sei se ele joga de início ou se parte do jogo, já não me recordo agora, se inicia o João ou se joga logo o Ruben, ou se o Ruben entra e joga como médio e depois passa para o lateral direito. Lá está, são coisas pontuais. São coisas pontuais. Mister, em jogos bem-sucedidos, o que é que lhe dava mais prazer? O plano dar certo, o plano resultar, ou ver os jogadores realmente superarem os seus limites? Eu creio que a questão da superação poderá estar sempre presente, ou seja, para nos levarmos ao sucesso, há essa ideia de que nos temos que superar, uns numa tarefa, outros noutra, para poder chegar ao objetivo. E eu creio que é aquilo que um treinador normalmente tenta exigir e tenta que algo que não se negocie, é um bocadinho isso, é a capacidade de superação, é o esforço, é a atitude. Agora, isso por si só não chega para se formar uma equipa e para se poder construir uma equipa ou uma forma de jogar. É evidente que o principal objetivo de um treinador é construir não só uma forma de jogar, mas uma forma de estar. Digo, enquanto grupo, Uma identidade, não é?
ter ali uma Uma identidade. identidade enquanto grupo, na forma como nos relacionamos, primeiro que tudo, e depois na forma como vamos jogar, partindo da forma como vamos treinar. Eu acho que isso é o mais importante. Mas depois, até porque isto, como disse ao princípio, é um bocadinho uma conversa sem filtros e num contexto um bocadinho diferente, e eu gosto de ser muito claro, porque muitas vezes eu acho que se confunde, e agora hoje a realidade ainda está um bocadinho mais distorcida, do meu ponto de vista, porque o futebol dá 10 anos a esta parte, ou dá fim desta parte, mudou muito, não só dentro do campo, mudou essencialmente também fora dele, Fora. Uhum. por tudo aquilo que o rodeia. E a questão que se faz do plano é muitas vezes relacionar o plano com o resultado. Ah, e o plano, porque normalmente quando se parte do princípio que não se ganha, não se executa o plano. As coisas não são assim. Não é bem assim, Não claro. são assim. E que muitas vezes aquilo que se planeia não se consegue executar. Há algo que se planeia e há algo que se executa. Mas que muitas vezes, por mais que se planeie, não se consegue executar. Seja porque estamos com um mau dia, seja porque não se entendeu bem aquilo que se planeou para poder executar, ou porque foi mal explicado, ou por algo que está muito difícil em Portugal. Eu creio que também no resto dos contextos, mas em Portugal, que está muito difícil de entender, e está quase impossível de explicar, que é ah, que quando se perde, não tem que ser porque o nosso plano não Era mau, resultou, não é porque o plano era mau, não é? mas porque o adversário foi melhor e porque o plano do adversário resultou melhor, Melhor. ou a estratégia do adversário resultou melhor. E isso está muito difícil de ou Explicar. impossível de explicar e está muito difícil de se entender. Que vitória sentiu, mister, se é que se recorda assim de alguma, que foi, digamos, ganha mais na cabeça do que nas pernas? Recordas assim de algum jogo que foi mais mental? Recordo, eu creio e eu percebo a questão, eu acho que as vitórias nunca vêm associadas, nem uma coisa nem outra, não vêm associadas só, como é que lhe vou explicar? Só a um fator, só há um fator. Apesar de que eu acredito que em determinados momentos, ou num determinado contexto, poderá haver, esse fator emocional que possa ajudar ou acabar de estragar. Isso depois, já vai ser difícil, só mesmo depois é que poderemos, concluir. Mas, eu vou falar de um jogo que é, não dizendo obviamente, aquilo que referi, até porque não tenho na memória tudo aquilo que referi naquela altura e tudo ou que preferi naquela altura, e que provavelmente também não seria agradável, pronunciar-me outra vez da maneira como preferi algumas coisas naquela altura, mas há um jogo que até e já foi público, algumas coisas, e já muita gente falou sobre isso, que foi, o jogo do 5-3. Após estar a perder 2-0 ao intervalo, o Sporting na meia-final da taça, ah, em 2007, 2008. Estamos a perder 2-0 com o Benfica, ao intervalo, aos 34 minutos, ou 35, já estávamos a perder 2-0. E obviamente ao intervalo há algo de tático, mas depois houve realmente algo de emocional. O que é que disse ao intervalo, lembra-se? Não, não me lembro totalmente daquilo que disse, porque é impossível, não é? Eu acho que os treinadores Sim, não se lembram totalmente daquilo, tudo, daquilo que dizem. claro. Lembro-me de algumas coisas que eu acho que, mesmo sendo aqui uma conversa sem filtros, é melhor não o reproduzir. Oh, mister, Ah, queríamos saber. porque não, são coisas que muitas vezes Um não são segredo, mesmo, para não não é são para ganhar agradáveis. Agora, 5-3, não é? obviamente que não foi tudo agradável naquela altura, para se dizer ao intervalo. Dizer, claro, E isso depois, agora, dizer que foi só isso ao intervalo que fez com que virássemos para 5-3, claro, eu acho redutor. doutor. Acho redutor. Que isso possa ter ajudado, pois é possível. É possível porque assimilaram, entenderam e depois tentaram mudar. Tentaram mudar levando uma parte emocional mais reforçada ou mais picaçada naquele momento, agregado às coisas que tentámos mudar, do ponto de vista técnico ou do ponto de vista tático, né? Sente que como treinador aprendeu mais com as conquistas ou com as derrotas que vieram depois Eu delas? creio eu creio que se aprende-se com tudo. Eu acho que se aprende com tudo. Mas eu ainda há pouco tempo, hum,
numa entrevista, tive o cuidado de referir a minha primeira época, digamos que as minhas 2 primeiras épocas de jogador, enquanto profissional. Primeiro ponto, eu não sou, ah, eu acho que respeito quem ganha, acho que respeito quem ganha, quando perco, independentemente de ter críticas, às vezes até a outras situações do jogo, isso não me inibe de reconhecer mérito ao adversário, ou seja, nem acho que uma coisa leva à outra. Ahm, mas ah, as minhas 2 primeiras épocas de profissional no Estrela da Amadora, creio que me ensinaram muito e que me abriram o caminho. Me abriram o caminho para aquilo que eu iria encontrar ao longo da carreira. E que, no fundo, encontramos todos, uns mais do que outros, encontramos todos. Que é o ter ganho a Taça de Portugal na primeira época, enquanto jogador, na época 89-90, e depois, em 90-91, eh, termos descido de divisão. E isso ensinou-me que aquilo que o caminho iria ser feito de algumas conquistas e de várias derrotas. E que teríamos que manter-nos ah, coerentes, honestos, ah, com o desportivismo para poder ir ultrapassando os momentos negativos e dando consistência aos momentos positivos. Por isso eu acho que nós aprendemos de todos. Eu acho que há uma coisa que nos faz aprender, e isso foi também da carreira de treinador, até pela exposição que tive nos primeiros anos da carreira, que tem a ver com a crítica. Independentemente de nós nos podermos meter nessas batalhas, muitas vezes dialéticas e por aí fora, Faz ah, parte, não é, mister? Faz que parte. faz parte do fenómeno. Eu acho que a crítica nos torna mais fortes. E isso faz-nos crescer enquanto treinador, ou enquanto jogadores. O treinador com uma gestão diferente do jogador, porque está mais isolado, mais solitário, mas que às vezes o elogio, que normalmente vem mais na altura das vitórias, Claro. nos pode criar, ou nos pode fazer mais débeis. Há pouco falávamos da seleção, e eu não lhe perguntei, há algum jogo decisivo que ainda hoje faça assim um refresh na sua memória ou goste de recordar? Eu acho que lá está, há momentos pela positiva e momentos que não são tão positivos e dos O quais melhor nós, jogo pela seleção, qual foi? eu diria, o jogo que, apesar de ser um jogo particular, há um jogo que é marcante, que é o 4-0 à Espanha. Não deixa de ser um jogo marcante. Após os dois, eu creio que estará em, não sei se novembro de 2010, muito provavelmente. É após os 2 jogos de outubro, e eu entro final de setembro, temos os jogos de outubro com a Dinamarca e com a Islândia, onde fazemos os 6 pontos, e depois temos o jogo com a Espanha em novembro. Obviamente que esse é um jogo marcante, por aquilo que estávamos a falar de uma seleção que tinha sido campeã da Europa e campeã do mundo. Ah, Foi mas depois há especial. outros jogos marcantes. O playoff com a Bósnia e o playoff com a Suécia são jogos marcantes, apesar de dizermos, ok, fomos apurados pelo playoff certo, mas foram marcantes. O jogo com a Espanha, ainda bem a final, é um jogo, é um jogo marcante, sem qualquer tipo de dúvida. Depois há jogos que são marcantes pela negativa, o jogo com a Alemanha no Mundial, e eu creio que depois há um jogo que a memória, se a memória não me atraiçoa, que é um jogo que deveríamos ter ganho, e eu diria com alguma comodidade, pela maneira como o jogo começou e por aquilo que foi o desenrolar um bocadinho da primeira parte, e que depois acabámos por empatar 3-3 na parte final do jogo e complicar-nos a situação, não para o playoff, mas mais para a questão do apuramento direto, que acabámos por não conseguir, foi o jogo em Israel. Relativamente aos jogadores, houve assim algum jogador que eu já sei que não gosta de individualizar, mas
Qual foi o jogador, o primeiro que lhe veio à mente, que mais o surpreendeu pela forma como cresceu em momentos decisivos? Consegue dizer-me um nome? Eu creio que eu tive o privilégio de, dentro disto, treinar muitos jogadores que, do ponto de vista emocional, eram jogadores que, nos momentos de decisão, eram jogadores importantes. Eu já falei ah, um sem número de vezes no jogador, naquele jogador que eu acho que foi o jogador que para mim foi mais marcante, foi o João, ah, o João Moutinho. Porque a regularidade, a consistência ah, que tinha durante uma temporada fazia também com que nesses momentos, nos momentos que era preciso ser mais forte do ponto de vista emocional, ele já estava preparado por aquilo que tinha feito anteriormente e por aquilo que tinha sido o seu caminho. A forma como encarava o jogo, a forma como entendia o jogo, a forma como fazia a sua preparação semanal. Isso fazia com que, quando chegasse a um momento em que fosse preciso mais capacidade emocional, que fosse preciso um Sacrifício, estofo diferente claro. para, para, para suportar certos determinados momentos do jogo, fosse porque o adversário poderia estar melhor, fosse pelo ambiente, fosse porque a equipa não estivesse tão bem, O era um jogador jogador, estava melhor preparado. era um jogador que, pela sua regularidade, pela sua consistência, pela sua mentalidade, acabava por ser um jogador totalmente equilibrado e estável do ponto de vista emocional, que isso trazia-lhe benefícios e que, com isso, acarretava benefícios também para a própria equipa. Por isso eu diria que o João foi talvez o jogador mais estável nesse registro, em que não se notava, quer dizer, que o ambiente poderia ser o que fosse, o jogo poderia ser o que fosse, o registro dele era de tal forma consistente, eh, que nós, sob esse ponto de vista, estávamos sempre tranquilos por tê-lo. Exato. Por outro lado, teve algum atleta que, assim, sem dar muito nas vistas, que tivesse sido fundamental numa conquista e que acha que pouca gente reconhece isso? Eu creio que muitas vezes temos a questão do jogador mal amado, por aquele jogador que Exatamente. não lhe é reconhecido o trabalho, ah, porque as pessoas também, e não é nenhuma crítica, as pessoas não têm, nem devem ter, não podem ter, a mesma capacidade de avaliação do trabalho de um jogador que tem um treinador ou que tem os elementos do Claro. staff. Isso é perfeitamente normal. E eu acho que houve um jogador que foi muito tempo hum, incompreendido, incompreendido, e que era um jogador de uma utilidade extraordinária para nós. Eu tive o prazer de o treinar no Sporting, já na, na minha última época de treinador, e depois na seleção, durante todo o trajeto na seleção, e jogou basicamente muitos jogos comigo. Ponta de lança, já direi quem é, mas só para contextualizar, ponta de lança, e que as pessoas estão sempre à espera da questão dos golos, ou só dos golos. E aquilo que ele fazia, a disponibilidade que tinha, o sacrifício que tinha, o entendimento do jogo que tinha, aquilo que ajudava a equipa noutras fases do jogo, era extremamente importante, que era o Postiga. À parte disso, com quem também mantenho algum contacto, talho de foice daquilo que já falámos. Um, e que era um jogador extraordinariamente importante para a nossa forma de jogar. E que muitas vezes era mal entendido. Acresce a isto que, à parte de ser um jogador, do meu ponto de vista, um ponto de lança extraordinário, mesmo não sendo aquele goleador que muitas vezes toda a gente está à espera, Brava. acresce que é uma joia de pessoa. E isso também é outro dos que me marcou muito no trajeto que tive, não só no Sporting, quando veio do Porto para o Sporting, como depois na seleção. Há pouco falávamos de conversas de balneário, eu percebo que também já são muitos anos, que às vezes não se recorda, mas teve alguma conversa de balneário que
antecedeu uma vitória e que nunca esqueceu? Algum discurso, alguma palestra? Eu creio que seguramente houve No algumas Sporting, não é, principalmente? houve algumas conversas seguramente, e aqui direi que não só em termos de palestra antes do jogo, eu sou-lhe sincero, eu não a minha comunicação com os jogadores, no dia do jogo, ah, não era daquelas coisas que se pensam: "Ok, na segunda-feira o jogo é no próximo domingo e eu na segunda ou na terça-feira já estou a pensar no que é que lhes vou dizer". Não, havia um desenvolvimento da semana para depois saber como é que lhes podemos chegar e o que é preciso para lhes poder chegar, e se é preciso dizer alguma coisa Às especial, vezes que há não é muitas vezes preciso não grande é. coisa, não é? No Muitas dia do vezes não jogo é. é deixar acontecer. Exatamente. Agora, houve seguramente, algumas conversas, quer em palestras, antes do jogo, quer ao intervalo, como lhe referi, algumas da daquelas, daquela que do Benfica, do Sporting Benfica para a taça, terá havido alguma outra seguramente, antes de um jogo. Eu lembro-me de uma, e que não foi um bom momento, aliás foi um momento mais, eu diria, se calhar mais traumático, mais decepcionante. Mais difícil? eh, Sim. não sei se seria mais difícil. A mim, sinceramente, a mim custou-me mais perder a taça da Liga no Algarve do que ser eliminado pelo Bayern pelos 12-1. Mas eu percebo que a imagem que fica dos 12-1 é uma imagem traumática. Eu percebo isso. E nunca o escondi. É algo que lá está. Não vale a pena esconder, os factos estão lá. Claro, sim, sim. Mas eu lembro-me de lhes ter dito nessa altura, posteriormente à eliminatória, nós tínhamos jogo no fim de semana seguinte. Eu lembro-me de lhes ter dito qualquer coisa do género: poderá haver muitos momentos em que eu tenha pensado demitir-me, ou alguns momentos em que eu me possa ter pensado demitir. Este não é seguramente um deles. Este não será um deles. Neste momento não o farei. Outra coisa é que o clube o faça, mas eu não o farei. E isto tem a ver com, não porque haja uma proposta, tem a ver com aquilo que nós sentimos. Com Acreditava aquilo no que nós seu sentimos. próprio trabalho, claro. E com o que nós sentimos, aquilo que nós sentimos que devemos transmitir naquele momento. Porque eu acho que nós devemos ser genuínos. É a melhor arma que nós temos, porque senão eles são os primeiros que nos vão ver. Como se dizia, que nos vão topar, se Sim. nós não estamos a ser genuínos. Eh, no começo da entrevista falávamos do facto de ser um treinador novo pela seleção. Lembra-se de sentir ali aquela pressão de representar um país inteiro? Ou era sempre tudo com muita tranquilidade? Não, não era. A tranquilidade foi, não era do Sporting. Eu acho que as coisas, quando chega à seleção, obviamente que levo, mais de 4 anos de um clube grande, com uma exposição tremenda, em que já naquela altura, agora Já aprendi a lidar com a pressão no Sporting, não é? Então, acontece o mesmo com a questão de que falávamos, com jogos entre a semana, falávamos 6 vezes, não é? 3 vezes antes do jogo e 3 vezes depois. Em conferências de imprensa, mais o flash, ou seja, tudo isso, quando cheguei à seleção em 2010, obviamente que essa experiência, já vai agregada. Depois os contextos são um bocadinho diferentes, pelos timings, pelo tempo que estamos com os jogadores, pelo tempo que estamos sem eles. O dia a dia no clube é diferente, obviamente, do dia a dia na seleção. Agora, obviamente, que em determinados momentos não há como escondê-lo, que a pressão ou o sentimento de quereres fazer algo pelo teu país leva a que, em alguns momentos, possas sentir as coisas de uma maneira um bocadinho diferente do que às vezes aquilo que possas sentir no clube, que é uma questão mais diária. E obviamente, ah, que mesmo sabendo, e eu pelo menos, pela experiência que também que me deu aquela referência que fiz aos 2 primeiros anos do Estrela da Amadora. Ah, e obviamente sabendo que isto há a ganhar e há a perder, ah, e que pode acontecer, e podia ter acontecido, que no playoff as coisas, corressem mal, é óbvio que é uma pressão, eu diria, nem há como explicá-la, que é uma pressão um bocadinho diferente.
São difíceis. deixares de alcançar um objetivo de ir a uma grande competição com o teu país, não deixa de acarretar alguma pressão, que obviamente, com o tempo vais sabendo também manejar essa pressão e lidar com essa pressão, mas que ela lá está, mas também depois eu não diria que quando é que os clubes não está. Obviamente que está, mas eu acho que a nossa experiência também nos vai ajudando a lidar com ela. Não pode ser isto agora tudo que só a ganhar, ganhar e ganhar, e que isto é uma questão de vida ou de morte. Não o é. Para mim, nesta fase, pelo menos, já não o é. Sentiu alguma vez que uma conquista o mudou como líder a partir desse momento? Não creio, não creio. Para ser sincero, não creio. Não creio. Que eu acho que as conquistas ou as derrotas não nos devem mudar naquilo que nós somos, enquanto seres humanos. Eu acho que isso, enquanto líderes, não nos deve mudar. Não nos deve mudar. Eu acho que uma das coisas, disse há pouco, uma das coisas é sermos genuínos e, obviamente, ser genuínos é ser, parte do princípio que, do meu ponto de vista, pelo menos, é ser honesto. E nós devemos ser honestos ah, para com quem trabalhamos. Sejam eles a parte de cima, seja ele a parte de baixo. É para mim fundamental ser honesto com quem estou a trabalhar. Sejam aqueles que estão na direção, sejam aqueles que eu lidero, como o caso dos jogadores ou dos outros departamentos. Eu devo ser genuíno e honesto com eles, por muito que isso às vezes possa ser difícil, mas eu acho que será muito mais difícil se eu for desonesto. Mais difícil. E por isso eu não acho que nenhuma vitória ou nenhuma derrota me tenha mudado enquanto ser humano. O que eu acho, ou tenho a certeza, é que as vitórias, as nossas vitórias, mudam a percepção que as pessoas têm de nós. Mas nós não devemos mudar. Mas as vitórias ou as derrotas mudam a percepção que as pessoas têm de nós. Isso eu não tenho dúvidas. E que depois eu não estou completamente em desacordo, que só os treinadores que ganham, e aqui atenção, não estou a falar sequer da quantidade, só os treinadores que ganham é que têm direito a ter um certo determinado estatuto ou têm direito a dizer aquilo que sentem. Não, todos nós, todos os treinadores têm direito a dizer aquilo que sentem, independentemente de se ganhar ou de se perder. O problema é que está instituído que normalmente a análise após uma vitória é uma boa análise e normalmente analisa-se e parece tudo mais fácil, e a análise após uma derrota, quando se tocam em certos determinados fatores, soa a desculpa. E que não é assim desde o meu ponto de vista. Como estou totalmente em desacordo que os treinadores tenham que ser respeitados pelos jogadores ou pelas estruturas com quem trabalham por aquilo que conquistaram ou deixaram de conquistar. Na minha opinião, eles têm que ser respeitados por aquilo que transmitem, por aquilo que fazem no momento em que estão a trabalhar com as pessoas. Isso é o que deve levar. Eu nunca, isso posso dizer que nunca fiz. Foi respeitar mais ou menos um treinador em função daquilo que era o seu currículo. Nunca o fiz. Nunca o fiz. Como selecionador, esteve também na Coreia do Sul, recentemente nos Emirados Árabes Unidos. Que principais diferenças é que encontra entre estes diferentes contextos e realidades? São mesmo contextos muito, muito diferentes, Bruno, muito diferentes. Ah, eu creio que da Coreia eu sou um bocadinho juntando as duas experiências do Sporting e da Seleção Nacional, com todo o respeito por todas as outras experiências que vivi até agora, que todas elas me ajudaram, independente de serem mais curtas ou mais longas, e se terem quebrado, independentemente de estar a alcançar objetivos ou não alcançar objetivos, isso não é o tema. A experiência na Coreia foi uma experiência extraordinária. Extraordinária. Ah, e extraordinária por algo em que nós, enquanto staff, não só eu, mas nós, enquanto staff, nos revíamos muito, que era o respeito pela hierarquia, a capacidade de trabalho, o sacrifício, o gosto de representar a seleção nacional e chegar ao país 2 dias, ou na antevéspera de um jogo,
porque muitos deles chegavam à terça-feira e nós jogávamos à quinta, eh, e só tinham a quarta-feira para treinar e chegavam com 13 horas de voo, com 8 e 9 horas ou 9 horas de fuso horário, e a disponibilidade que tinham para. E isso foi uma experiência, extraordinária, São extraordinária, muito das mais marcantes. disciplinados, não é, Miss? São muito disciplinados. São Está disciplinados, aquilo neles, no sangue. são gente humilde, gente que Tudo. gosta de trabalhar e depois são gente que, obviamente, se compararmos com a questão do UAI, com todo o respeito, a qualidade, o talento, hum, hum, a aptidão Tá. para a alta competição é, é diferente. É diferente. Ou seja, é uma equipa e uma seleção com uma capacidade muito maior. O AI tem algo que, em termos individuais e em termos de estilo de vida, é algo realmente bom para se viver. Tínhamos um objetivo que estava a caminho e que, infelizmente, foi interrompido por vontade da Federação e que, infelizmente, posteriormente, não foi alcançado. Foi uma experiência de quase 2 anos, mas com coisas ao contrário da Coreia, com coisas que na Coreia não nos deu sequer um bocadinho de trabalho de construir, porque era fácil através daquilo que eram os sentimentos deles e do que era as aptidões deles e as capacidades deles e a capacidade de trabalho e por aí fora. No aí tivemos que aprofundar mais. Tivemos que aprofundar mais, um bocadinho mais incisivos, mudar certos e determinados hábitos e, obviamente, respeitando aquilo que é um pouco a cultura deles, né? Obviamente, depois ali com questões de já mais eh, difíceis de poder entrar, como as questões do Ramadão, que já tinha que se treinar a horas muito tardias, alterar todo o ciclo do dia. Mas mesmo em contextos normais, treinar de manhã é algo difícil. Até também pela própria Clima, claro temperatura, que sim. pelo próprio, exatamente. Mas também não só, não só. Em alguns momentos que o clima pode já ser mais parecido com aquilo que encontramos noutros contextos, é algo para o qual não se tem tanta disponibilidade. Ou seja, terá que ser um trabalho mais profundo de mentalização e que, ao nível da seleção, às vezes é um bocadinho mais difícil de implementar do que no clube. Apesar de, verdade seja dita, conseguimos, se há que fazer um trabalho de ginásio da parte da manhã, conseguia-se fazer. Conseguia-se fazer. E por isso lá está. Tem que ser por convencimento. Temos que ir um bocadinho Exigia ali pouco algum a jogo pouco. de E cintura. depois, e depois também porque a qualidade e as capacidades técnicas, táticas de entendimento do jogo, na Coreia, que isto é sempre difícil comparar, mas na Coreia são inegavelmente maiores do que na seleção do AI. Não deixar de referir, e como parece, é que a evolução que vimos ao longo do tempo foi bastante agradável e que nos deixou bastante satisfeitos da parte dos jogadores do AI, essa disponibilidade para quererem, para quererem mudar. E foram no fazendo. Mister, quem é o Paulo Bento no futebol? Isto é, quando falamos de títulos, falamos mais de troféus ou de relações humanas que ficaram para a vida? Eu não troco nenhum título, já disse isto várias vezes. Não troco nenhum título, são importantes, não Claro, estamos aqui agora a a dizer que desvalorizar, claro a que não. desvalorizar, a desvalorizar os títulos, até porque deram trabalho. Ah, e obviamente, e eu disse, e é o que eu sinto, até não por não ter acabado a época no Olympiacos e quando saímos tínhamos, faltavam 6 ou 7 jornadas para acabar, éramos praticamente campeões. A questão não é essa. E eu disse ao início é que as taças e as supertaças no Sporting tiveram para mim um impacto e um sentimento diferente do que o título no Olympiacos, e eu creio que isso é fácil de perceber. No Sporting foi algo construído quase de raiz,
com meninos Eu, não é? que tinham estado comigo um ano antes, na formação do Sporting, e foi-se construindo as coisas, passo a passo e época a época. E por isso o sentimento é diferente. E eu não os títulos não se devem desvalorizar. Agora, eu não os troco, ah, pelas relações que fui construindo, e ao contrário do que às vezes se possa pensar, porque houve problemas ao longo destes anos, com alguns jogadores, como há na nossa vida pessoal também. Claro. Uns resolveram-se, outros nem tanto, e a vida continua, não tem problema absolutamente nenhum. Mas essas relações que se construíram, relações de amizade, como disse ao princípio, que se mantêm, contactos, uns mais frequentes, outros mais esporádicos, a verdade é que eu não troco os meus títulos por isso, mesmo sabendo que os títulos foram importantes e não sendo muitos. Depois há outras coisas que foram objetivos que foram sendo alcançados, nos sítios por onde estivemos, que não se traduziram em títulos. São outras. Eu creio que isso. Falávamos há pouco, a questão dos títulos e a questão dos objetivos. Há objetivos que se alcançam que não permitem alcançar títulos. É impossível. Para muitos treinadores que têm excelentes carreiras em que não têm títulos, mas que têm objetivos alcançados, porque as equipas onde treinaram só lhes permitiam alcançar esses objetivos e não chegar à conquista de títulos. E eu por eles tenho um tremendo respeito. Um tremendo respeito e admiração por treinarem também nessas condições e que não lhes permitem chegar a esse É título. possível, claro. E por isso eu essas relações, sim, eu essas relações é daquilo que mais guardo. Acho que alguma coisa que o futebol me deu, e deu-me muito, à parte disso, a possibilidade de ganhar, a possibilidade de representar o meu país enquanto jogador e enquanto treinador, hum, o estar 10 anos num dos maiores clubes do país enquanto jogador, treinador da formação e treinador principal. O Sporting é obviamente um clube com um impacto na minha carreira e na minha vida tremendo. Continua a Uh, acompanhar todos os jogos do Sporting? Sempre? Continuo a acompanhar a Liga, como Sempre continuo a atento? acompanhar naturalmente, e o Sporting, obviamente, também. Agora, isso como disse, a questão, eu acho que ambas são importantes, os títulos e as relações. Agora, eu não troco nenhuma boa relação por um título, e muito menos por o sentimento que tenho, que muito ou pouco cada um dirá aquilo que entender, o sentimento que tenho de que ajudei muitos deles, mais experientes, menos experientes, a, a serem melhores. A serem melhores. Acho que a serem melhores jogadores também. Acho que a serem melhores jogadores também. Mas mais do que isso, tentei com tudo aquilo que podia que fossem melhores profissionais e que fossem melhores seres humanos. E eu acho que na gênese, acho que o consegui. E isso não, para mim, não vou cair naquela coisa que é como um título, mas é para mim importante. É para E mim é importante. e é a principal, ambição de um treinador, não é? Potencializar talento e exportar, ou seja, retirar o máximo de potencial num jogador. Certo, certo. Para nos casos, para o rendimento desportivo, e para a conquista imediata, noutros casos, por exemplo, como foi na questão do Sporting, também termos um pouco em conta aquilo que era a perspectiva do clube, o que era a, a política do clube, que era uma aposta mais na formação. O Sporting vivia naquela altura um bocadinho que era temos que fazer mais com menos. E no fundo era tentar potenciar isso, era tentar potenciar os jogadores de enorme qualidade, mas sem experiência, aos quais a alguns deles expusemos, se calhar, sem estarem preparados para tal, mas que acabaram por ir crescendo e chegaram a um patamar, uns a um patamar à elite, outros nem tanto, mas que, fruto dessa política do Sporting e fruto da ajuda de muita gente, não só da nossa equipa técnica, mas de outras que lá passaram, chegar depois ao topo do futebol, não só do futebol nacional, mas também do futebol internacional. Qual foi o talento do Sporting que a princípio, eh, não é duvidar, mas tinha algumas dúvidas ali e que o surpreendeu pela positiva? Assim, que o deixou mesmo surpreso. Tem assim algum que conseguisse? Claro. Eu creio que mais do que aquele que. Eu acho que nós depois, quando analisamos, não é tão fácil ficarmos surpreendidos
com algum jogador que dizemos, "Ok, este jogador vai atingir um patamar e nós não pensávamos que ele fosse atingir Sim, claro. esse patamar. Houve ali jogadores, eu há bocado falei de 4 jogadores que era fácil, mas isso era fácil para mim e era fácil para outros treinadores verem que A quem Rui visse. Patrício, Miguel Veloso, João Moutinho e Nani que iriam chegar ao top. Ah, e isso era uma questão de tempo. Era uma questão de tempo. Quem passasse por lá, eu tive a felicidade de ser eu naquele momento e depois de lhes dar essa consistência. A uns foi preciso insistir mais, o caso do Rui, a outros por outros fatores, a outros sem ser preciso insistir tanto. Eu vou mais no Sporting, provavelmente por dois jogadores, assim agora, Que lapidou melhor, digamos assim. eu diria dois jogadores que eu acho que por motivos que muitas vezes nós desconhecemos e não conseguimos chegar lá, um deles talvez pelas lesões, que o martirizaram bastante. Houve dois jogadores que eu acho que era daqueles jogadores, ao contrário daquilo que, e um bocadinho fugindo, não é fugindo à questão, mas é tentando invertê-la um bocadinho, que era que pensávamos que íamos chegar realmente a um patamar elevado e que não tiveram essa consistência nesse patamar elevado. E tinham qualidade para o ter, que era o André Marques e o Saleiro. Saleiro, eu acho que as lesões tiveram uma influência determinante. Começou, infelizmente, na fase final dos Júniores, 2004-2005, na época 2004-2005, começou com problemas de lesões, em que depois não o largaram durante muito tempo e acabou por, na minha opinião, ser Fatal. o, o principal fator para não lhe poder chegar a ele não poder desenvolver todo o potencial que tinha. E o André, que eu acho que era um jogador com uma qualidade técnica, com capacidades físicas, uma elegância tremenda, e que poderia vir a ser um dos melhores laterais esquerdos, que infelizmente não se traduziu, e que, naturalmente, há coisas que são difíceis de explicar, que é difícil de explicar. Mesmo ele começou a jogar comigo logo no início e depois voltou aos Júniores, e todos estes fatores, estes passos, às vezes podem ser impeditivos de se chegar ao topo. Por isso eu digo que estes dois, até que onde me chega à memória, são os dois jogadores da minha geração de Júniores que eu acho que poderiam ter chegado a um patamar diferente. Hum. Mister, agora tenho aqui um ping-pong com 10 perguntas de resposta rápida, ok? Uh, Uf! Uma vitória inesquecível. Aquele 5-3? sim, eu diria que essa vitória, essa Escolher vitória uma, do assim à pressão, 5-3, à pressão. essa vitória do 5-3 é uma vitória inesquecível. Não deu para um troféu, mas sim, acabou por dar depois, posteriormente, mas Pois. sim, é uma vitória inesquecível. Um balneário especial. O da Coreia, Um jogador que adorava ter treinado mais tempo. Moutinho. Um momento em que sentiu um orgulho no peito absoluto. Eu creio que o representar o meu país. Um estádio que o arrepia até hoje. Ou quando pensa, sente-se arrepiado. Eu diria o estádio que me arrepia pelo ambiente. Eu acho que tive outros ambientes, mas por aquilo que significava. Tive em muitos como adversário, outros. Eu diria, se calhar, o estádio de Seul, por aquilo que era o ambiente nos jogos da seleção nacional da Coreia. Uma noite mal dormida antes de um jogo grande. Recorda-se que estava assim. Para lhe ser sincero, eu normalmente para dormir não tenho grandes problemas, mas Não precisa de eh, melatonina nem nada, é sempre com tranquilidade. não, né, é com tranquilidade mesmo para dormir, até brincam muito comigo por causa disso. Não me recordo mesmo. Jogo que me tenha tirado assim o sono, não me Nenhum recordo. jogo, nenhum jogo. Ainda hoje brincam muito consigo por causa dos memes, da tranquilidade, da Às história da vezes, avó. às vezes, acho que foi passando, se foi diluindo no tempo, mas sim, de vez em Ainda quando se brincam fala, muito se fala nisso, se fala nisso. ah, Com todo o respeito, mas com fala-se todo o mesmo. respeito, claro que Certo, sim, claro. mas são daqueles momentos também divertidos que fazem Muito, muito divertidos. E que história. há que encará-los com tranquilidade e com naturalidade também. Ainda hoje, por exemplo,
ou melhor, na altura, quando lançou aquela graça sobre a avó, na altura a sua avó ainda era viva, comentou alguma coisa sobre Não isso? creio, não creio, não Não, creio. já tinha falecido? Não creio que eu antes que isso a minha avó fosse viva. Não, quando eu era treinador de Sporting, a minha avó já não era viva. Já não. Mas o Era? que é que Se calhar? não, ela não comentou nada, Não, 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 não. Não. mas ouviu essa Isso frase, foi, essa isso foi, isso deve ter sido ali por 2005, 2006. Poderia ser, sim. Poderia ser. 2005, 2006. Mas não comentou nada, não. Não comentou nada. um treinador que respeita profundamente. Eu os treinadores Gosto de poupar, eu gosto de respeitei-os poupar, é respeitei-os difícil. respeitei-os todos. Eu acho que o treinador mais, não é uma questão de respeito, eu acho que é uma questão mais marcante, João Alves. Uma conquista subvalorizada da sua carreira. Não tenho, Não não sei. acho que não sinto que algo me tenha sido, eh, subvalorizado, sinceramente. Eu acho que hoje até mesmo aquilo que se falava, e já tarde foi-se, que eu sei que as respostas são rápidas, mas só para contextualizar um bocadinho, mesmo aquela parte que muitas vezes também depois serviu de arma de arremesso dos segundos lugares, no Sporting, que não era suficiente e que se compreende, e que se aceito. Eu acho que as pessoas, hoje o entendem melhor e que não o subvalorizam, que o valorizam naturalmente. Muito bem. Um conselho que daria ao Paulo Bento do início, lá bem do começo. Eu, se calhar, o conselho que é algo que se calhar agora faço, que a idade nos vai trazendo, se calhar, não dar relevância a tantas coisas. Para ter mais tranquilidade. O que Também, dizia na altura, ainda mais. e também, exatamente. O futebol para si é mais emoção ou mais disciplina? Ambas. Só pode escolher uma. Se escolher uma, eu acho que é difícil haver emoção sem disciplina. Por isso escolheria a disciplina. Ou as regras, se dissermos assim, para poder haver emoção. Emoção sem regras não me parece que seja correto. Muito obrigada, Missa, pela sua presença. Nada. Fica convidado a vir aqui ao nosso Arena Liga Portugal, no Porto. Já aqui veio? Ainda não. Ainda não, ainda Tem que não. vir fazer uma visitinha. Não sei se Quando anda muito passar pelo aí, norte. Anda muito pelo norte. não, não, normalmente vou muito pouco, Pois, está sempre em muito Lisboa. Mas pouco. quando vier cá acima, Está está à bem, vontade para vir cá conhecer o com nosso Arena certeza, Liga Portugal. com todo o gosto. E queremos vê-lo, não é? Em breve no ativo, não é? Exatamente, vamos esperar um bocadinho a ver o que é que aparece. O que é que aparece? Ok. Tem assim alguma algo que ainda não tenha feito que gostasse de fazer? Não, a verdade é que nesta altura não, já tive várias experiências, diversos continentes, contextos de seleção, contextos de clube. Não tenho essa preferência também, às vezes pergunta-se muito se tenho esta preferência ou aquela, não tenho. Há que esperar, respeitar os timings e depois decidir aquilo que entendermos que é o melhor para nós. Muito obrigada, Mister Paulo Bento. Foi um Nada a gosto vocês. e esperemos, ficamos a torcer por si e esperamos vê-lo em breve no Muito ativo. obrigado. Obrigada a nós. Tá, obrigado. Obrigada. As conquistas contam-se em títulos, mas também, obviamente, nas histórias que ficam quando o apito final já soou. O Paulo Bento é a prova de que o futebol também se constrói com caráter, decisões difíceis e memórias que não se apagam. Até ao próximo, sem filtros.